Olá pessoal, muito boa noite, de volta com muita alegria para a apresentação de mais um Papo Máximo, sendo transmitido pela Rádio da Família 98.7 e também pela TV Candidez, canal 13 e 29 para todo o centro-oeste de Minas. Como sempre, recebendo os melhores convidados, Roxê Souza, que estava sumida, até que enfim apareceu. Tudo bem, minha amiga? Prazer tê-la aqui. Boa noite, o prazer é todo meu. Realmente eu ando sumida, mas eu estou muito feliz com esse convite, sabe que eu adoro comunicar, eu adoro conversar. Aqui é um papo entre amigos, e isso é o que eu acho mais sensacional. Sou fã de podcast, sou consumidora, adoro. Tem gente que eu sigo assim, tem anos que eu sou viciada no podcast de certas pessoas. Elas lançam um, eu já corro lá para ouvir. Então eu achei assim a sua iniciativa muito bacana, muito feliz de estar aqui. E hoje trago meu irmão, vou te apresentar para o pessoal. Para quem não conhece, hoje eu trouxe aqui meu xodozinho, que é meu irmão caçula, Elias Tavares, Ângelo. Seja bem-vindo, Elias. Prazer conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Fazer parte desse bate-papo. E pesou agora, né? A responsabilidade vai ser grande. Depois de uma apresentação dessa agora. Tem que ser convincente agora no argumento aí, né? Tem que fazer isso. Xodozinho, né? Meu amor. São quantos irmãos? São quantos irmãos? Eu tenho 4 irmãos com o Elias. Eu tenho ele por parte de mãe e tenho mais 3 irmãos por parte de pai. Eu sou a irmã mais velha, a única mulher, mas assim... eu sou apaixonada pelos meus irmãos. É um mais lindo que o outro, um mais gente boa que o outro, um mais querido que o outro. Pra mim, eles são, assim, sensacionais. Amo ter eles na minha vida. Então, você é a única mulher... Isso, sou a irmã e a mais velha? Isso. E eles se respeitam assim e tal? Eu acho que sim. Eu, como o papel de mais velha, me sinto ali naquela obrigação de dar conselho, de explicar certas coisas. Eles estão todos muito bem encaminhados, graças a Deus. Mas eu faço esse papel até com quem não é meu irmão, né, Ângelo? Você me conhece. Sou palpiteira mesmo. Não precisa nem me pedir opinião, que eu já estou dando opinião. Eu amo fazer isso, adoro. Ô Elias, e você? O que você tem a dizer da sua irmã? As qualidades? Tenho muita coisa a dizer. No caso, ela tem mais 4 irmãos, né? Mais 3 ou mais 4? Mais 3. Mais 3 mas irmãos. Não são irmãos? São 4 juntos. Não, porque é o seguinte... Está faltando informação em família? Não, ele é por parte de mãe. Mas sabe aquela questão do homem, né, Ângelo? Meu pai acabou tendo um outro casamento onde ele teve mais filhos. Isso. Eu, irmã de sangue, eu só tenho ela. Eu só tenho. Sim. Mas considero os irmãos dela como meus irmãos também. A gente é uma grande família, né? Se dão bem, se relacionam bem. Muito bem. A gente tem uma consideração, um amor muito grande um pelo outro. Assim, algo muito fraternal mesmo. Ô Elias, você é de Nova Serrana? Eu sou natural daqui. Natural de Nova Sou Serrana. uma espécie em extinção. A maioria que participa aqui é de fora, né? É de fora, sou daqui. Poucas pessoas pertencem à terrinha, né? A terra do sapato. Feliz? Muito feliz, assim, só retribuir os elogios, né, a ela, assim, minha irmã é o meu espelho, né, de pessoa. Ela é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. É empreendedora, corajosa, ela não tem medo de nada, assim, ela é quem ela é mesmo. Você conhece ela, sabe disso, as pessoas que a conhecem também sabem. Ela não tem medo de falar o que ela pensa, não tem medo de ir atrás do que ela sonha. Eu pedi para você pontuar uma qualidade, você pontuou várias, né? Eu tô ficando aqui, eu tô ficando rosada aqui, já tô ficando tímida aqui. Mas o que você faz da vida? Fala um pouquinho da sua trajetória pessoal, profissional. Quem é o Elias? Sim, o Elias é um rapaz, né, que assim, tô se chamando de rapaz bondosamente, mas já tô com 30 anos. Hoje eu atualmente trabalho com uma empresa de tintas, e fornece tintas para o mercado calçadista, uma empresa de Franca. Faz parte de uma igreja protestante, evangélica, a Igreja Batista da Lagoinha. E, assim, gosto de estudar, gosto de ler, gosto de vários assuntos, né? Assuntos de religião, cultura, política, são assuntos que fazem parte do meu dia a dia. Eu gosto muito disso. E é isso daí, pai de 2 filhos, casado há 11 anos, graças a Deus. Eu já estive à frente de igrejas, assim, pastoreando. E fazendo faculdade, tem uma faculdade de gestão financeira. Tá parado, mas a gente vai voltar, se Deus quiser. E sou seminarista também, do Seminário Carisma em Divinópolis. Esse carinho para com a família, para com as pessoas, a questão religiosa, você sempre foi assim, ligado a essas questões?
Nem sempre, né? Eu me converti aos 17 anos de idade. Mas assim, depois dos 17 anos de idade, a minha vida foi essa mesmo. Foi assim, foi uma guinada de vida, uma transformação, né? Era muito novo, antes dos 17, não tinha muita noção das coisas. Fui muito influenciado ali pelo contexto, né, em que eu cresci. Mas eu me encontrei, né? Na fé eu encontrei uma direção de vida mesmo. E desde ali, graças a Deus, nunca mais eu fraquejei, nem... Assim, no sentido de desviar de caminho, né? Essa é sempre a direção, o rumo que eu tenho traçado de vida de lá para cá. Já teve uma fase de revolta lá na juventude? Tive essa fase que eu tô... Essa eu me lembro, Ângelo, de um adolescente rebelde. Comenta a respeito aí. Era um adolescente rebelde, era um menino lindo, uma criança linda. Aí, naquele período da adolescência... Eu acho que muitos adolescentes passam por isso. Uma criança linda. Aquele era um menino lindo, olho verde. Eu tinha raiva dele, Ângelo. Ele era loirinho, do cabelo liso, olho verde. E eu ficava assim, gente. Aí todo mundo chegava nele, irmão menor, né, caçulinha. Ai, que bonitinho. Então eu tinha aquele ciúminho. Aí rolava aquelas brigas de irmão, sabe? Mas, enfim, aí ele se tornou adolescente. Nesse período eu já morava fora, porque eu saí de casa muito cedo. Mas ele passou um período de rebeldia. E esse período de rebeldia, eu acho interessante pontuar, porque muitos jovens passam. Inclusive, quando a gente está ali na adolescência, indo para a fase adulta, é tanta insegurança, é tanta falta de autoconhecimento, é tanta falta de noção de propósito de vida, o que eu vim fazer nesse mundo. A pessoa acaba se perdendo. Se não está numa família estruturada, se o lar não soube ali acolher aquele indivíduo, ele acaba se perdendo. E eu pude ver meu irmão se perdendo na rebeldia, mas também se encontrando de uma forma muito bonita. Porque ele conheceu ali a minha cunhada, os dois muito jovens, tanto que a gente já tem 11 anos de casado, foi uma amizade que virou um relacionamento. E essa amizade que virou um relacionamento, eu presenciei ver duas pessoas saindo de toda aquela amargura, de toda aquela rebeldia e construindo uma família linda, uma vida linda. Então, assim, eu tenho muita admiração pela trajetória deles. Casamento igual deles, eu não, assim, raramente eu vejo. O Elias, assim, posso falar, é um dos poucos homens que eu vejo, que eu falo assim, não, existe salvação na espécie masculina. Brincadeira, viu, gente? Tem muito homem bacana por aí, mas o difícil é que as mulheres vejam assim. Porque existe aquela crença de que homem não presta, de que todo homem é igual, de que só mudam de endereço, e essa crença ficou implantada no inconsciente da mulherada. Eu dizia isso. Até um dia que eu parei e falei, não, nem todo homem é igual. Existe sim bons homens, existe sim homens que prestam. É o nosso olhar que está mal treinado. Esse é um grande problema hoje, né? Esse olhar, né? Essa falta de fé, né? Das mulheres em homens, né? E até de muitos homens. Fé, confiança, também, né? Essa fé, eu falo no sentido de na classe existir masculina, alguém, né? Existir alguém para si. Então, assim... Meio que rotularam os homens, né? Ah, eu não fiz isso, fiz. Eu não fiz isso. Tá, mas você não pega uma coisa muito pessoal sua e transfere, não estou falando que e transfere, vê tudo da mesma maneira? Pode ser, Ângelo. Eu acho que a maioria das mulheres tem essa noção de que os homens não prestam por causa de experiências pessoais que elas mesmas tiveram. E aí uma fala para outra, amiga, não sei o quê, e quando vê você tem uma manada de mulheres que já se decepcionaram com os homens e todas chegam a uma conclusão. Poxa, desesperança na classe masculina. Só que isso é por diversos fatores. Eu passei por isso e hoje eu consigo ver uma luz no fim do túnel, porque eu treinei o meu olhar para enxergar bons homens, para enxergar o melhor e para enxergar homens igual meu irmão, outros exemplos que eu conheço, que são bons pais, bons maridos, bons filhos, bons irmãos, que têm valores íntegros, que prezam assim são homens amorosos, carinhosos. Hoje eu consigo ver que existe, como mulheres também existe a mulher, vamos dizer assim, mais refinada, como também existe aquela que ainda não se encontrou. E a mesma coisa acontece tanto com homens e tanto quanto mulheres. E hoje eu treinei o meu olhar. Hoje eu consigo ver muitos homens de valor na nossa sociedade.
Você não ouve também, não escuta também comentários partindo de homem falando que tem escassez de mulheres nesse sentido? É um dilema, porque eu escuto as mulheres dizendo assim, os homens não querem nada, mas eu escuto os homens dizendo, as mulheres é que não querem. Eu quero uma mulher para namorar, mas a gente só encontra mulher que fala assim, porque eu gosto de beber, de sair, não quero compromisso. Não quero. Então, é complicado. E não pode escolher uma classe e condenar aquela classe, não. Tem homens e mulheres que estão no mesmo barco. Mas você já viu uma coisa interessante? A esperança do amor, ela ainda sempre existe. E se não quer nada, não quer um relacionamento sério, né? Não quer um relacionamento sério, ou responsabilidades, ou compromissos, às vezes. O não querer nada é não querer ter que ser verdadeiro, ter que querer arcar com compromisso, ter que cumprir aquilo que fala. Entende? Não querer nada não parte somente eu quero um relacionamento sério. A questão é do respeito. Porque hoje, do jeito que é tratado os relacionamentos, eu não posso falar, porque tem muito tempo assim que eu tô fora do mercado. Eu sou casada praticamente ali com a minha vidinha, com o meu estilo. Eu sou casada com o meu estilo de vida que eu escolhi para mim. E hoje eu estou aprendendo a assumir a bandeira que eu escolhi, que é do não convencional, do não... não tem que ser igual a todo mundo, não tem que ser do jeito que todo mundo acha que é. Não tem que ser do padrãozinho da sociedade, né? Assim, porque o pessoal fala, bonito é isso e isso. Eu acho que bonito é o que é de verdade. Vou fazer a pergunta para o Elias. Você acha que esse desinteresse é mais por parte dos homens ou das mulheres? O desinteresse no sentido do relacionamento sólido, relacionamento sério. Eu acho que fica meio claro que, obviamente, em maiores proporções, os homens. Mas o cenário mostra isso acontecendo dos dois lados, que nem você disse, né? Agora eu também vejo outra coisa na questão do que ela disse. A gente acaba, pelo fato de estar na igreja ali constantemente, a gente sempre conversa com casais, estão vivenciando problemas e tudo, e eu sempre vejo que fica muito claro o seguinte, às vezes as pessoas, elas se encontram em momentos errados e não deixam claro, cada um não deixa claro o momento que está vivendo, entendeu? Porque é o seguinte, há pessoas muito boas, pessoas maravilhosas, mas que não estão vivendo o momento certo para um relacionamento sério. É preciso entender qual é o momento da sua vida que você está vivendo, entendeu? Há pessoas que não são péssimas pessoas, mas não estão no momento ainda de assumir um relacionamento sério. É preciso que essas mesmas pessoas reconheçam isso e também que o outro também reconheça isso antes de começar. Porque depois que começou, aí dá errado. E essa insistência naquele relacionamento que nunca deu certo? Nem mesmo na fase do namoro a coisa não rolava e as pessoas persistem, né? Insistem. O que você acha que é isso? O que acontece, Rocher? Seria a tal da tão famosa dependência emocional? As pessoas são tóxicas uma para a outra, não conseguem ser felizes juntas, mas também não conseguem se separar. Seria isso que você quer dizer, Exatamente. Ângelo? Isso são questões muito enraizadas na experiência individual de cada uma. O que leva uma pessoa a se prender a um relacionamento assim não é necessariamente o outro, mas ela mesma e o que aconteceu com ela mesma no passado. À medida que a pessoa vai se curando ali daquelas feridas, daquelas dores, daqueles traumas, ela consegue sim enxergar o que está acontecendo com clareza, consegue ela mesma mudar, consequentemente ela mudando, o outro muda, e também consegue escolher e se desapegar daquilo esse que é muda tóxico. Que você mencionou aí, falam que as pessoas não mudam. A pessoa, eu acredito, isso é uma crença minha. Estou falando do relacionamento, em relacionamento. Eu acredito que qualquer não tem que editar palco nas torto, morre torto, isso não existe? Não, eu acredito que se a pessoa quiser mudar, ela muda, se ela quiser. Eu já quis mudar outras pessoas, mas a pessoa não queria ser mudada. Então, é nadar contra a correnteza. Mas eu quis mudar, eu quis melhorar. E eu, a partir do princípio que eu quis, eu posso dizer que provavelmente outras pessoas também queiram ser melhores, queiram melhorar. Se um ser humano quiser melhorar, Ângelo, ele pode melhorar, se ele quiser. O X da questão é, as pessoas querem se melhorar? Aí eu passo a pergunta pro Elias responder. As pessoas querem se melhorar? Pô, as pessoas... as pessoas são muita gente, né? Muito generalista. Brincadeira, mas assim, depende do tempo.
Acho que depende de qual momento. Se existe realmente interesse nessa mudança, né, Rochi? É porque, assim, quando a gente entra nesse âmbito, a gente vai esbarrar num outro problema também, que é o seguinte: o que o outro vê em você? Relacionamento é muito disso. O que o outro visualiza em você? Muitas vezes o outro vê em você uma necessidade, uma carência dele. Aí que fica complicado. Porque talvez você nunca foi o que outra pessoa pensou que você é. Expectativas, né? Mas ela pôs em você uma responsabilidade muito grande. Ela fica esperando aquilo de você a vida toda. Ela fica se alimentando daquilo, entende? Então, é complicado. Eu acho que os olhares, eles têm que ser refinados, né? As pessoas têm que olhar com mais calma e entender o que as pessoas realmente são. Porque o amor, ele vem da verdade. Ele nasce da verdade. É impossível amar a mentira. Se existe mentira, não existe amor. Existe uma farsa. Uma hora ou outra cai. Então, o amor, ele nasce da verdade. Um olhar verdadeiro, de entender, olhar o outro completamente e entender que ele tem defeitos. Ele tem defeitos. Eu sou casado há 11 anos e minha esposa tem defeitos e eu tenho uma pancada de defeitos. Ela me elogiou aqui, eu agradeço pra caramba, mas todo mundo que tá vendo, que me conhece, que não são poucas pessoas, sabe que eu tenho meus defeitos. Mas o diferente é que a minha esposa sabia deles quando ela me conheceu e eu sempre fui deixando muito claro. E ela também deixou muito claro pra mim. É um jogo limpo, aberto. É a questão do diálogo, que a gente tanto fala, né? É o diálogo. E a maioria Mas das ninguém pessoas... gosta de falar, né? Parece que os casais não gostam desse momento do diálogo. Apontar o dedo e falar... Ô, Ângelo, e tem uma relutância na gente querer enxergar os nossos defeitos. Eu falo por experiência própria. Porque o outro fala, você é isso, faz assim, assim. Mas você não quer aceitar que você é e que você faz aquilo. Entende? Então, o outro tá falando, e você não tá ouvindo nada. Porque você pega as críticas do outro e transferem para ele. E não olha para si mesmo. Peraí, será que realmente eu tô pisando na bola? Será que realmente eu tô sendo egoísta? Será que realmente eu tô sendo neurótica, paranoica? Será que realmente eu tô sendo egoísta, insensível? Ninguém quer ouvir defeitos. Ninguém quer assumir que erra e que tem defeitos e que precisa melhorar. E aí fica naquele bate-volta, tipo um ping-pong. Eu aprendi muito nos últimos anos em relação a esse tipo de relacionamento. E também aprendi, Ângelo, eu aprendi a olhar muito para os meus próprios defeitos e olhar para mim. Você tem aquilo que merece. Seria a próxima pergunta. Ah, mesmo? Porque pelo que você fala, as mulheres não têm defeitos, somente os homens. Deixa eu defender minha galera aqui, pô. Não, a mulher tem. Mas a maioria dos defeitos das mulheres, agora eu vou defender minha classe. Não que sejam defeitos, são crenças e é mais no âmbito emocional do que defeito em si. É uma mistura ali de sentimentos, é uma bagunça nas emoções e nas crenças ali, de achar a mulher, até posso falar, como mulher. Muitas vezes você erra achando que está acertando. Você vai no caminho errado, mas achando que ele é o certo. Porque faltou aquela percepção ali vamos dizer, ficou meio perdido, meio mal explicado, uma sociedade meio bagunçada, uma sociedade onde você vê uma banalização ali não sei se eu posso falar o que eu ia dizer, mas uma banalização dos relacionamentos. A pessoa tem intimidade para ir para casa da outra na primeira noite, mas não tem intimidade para desabafar um problema, um segredo. E essa intimidade do toque físico ser tão grande, mas a intimidade emocional ser tão pequena, isso gera bagunça que a maioria das pessoas que tem. Se eu vou falar, que eu conversei com meu irmão, sobre um emocional de vidro. A pessoa tem um emocional frágil, como um vidro que se quebra. Ela não está preparada para lidar com isso. Qualquer crítica é o fundo do poço. Pergunta para os dois. É possível ter um relacionamento baseado na fidelidade nos dias atuais? Sim. Também concordo que sim. Sim, eu creio que sim, porque... embora os problemas eles aconteçam em todos os aspectos de qualquer relacionamento, a gente não pode tornar o que é fundamental como uma simples peça. Por exemplo, a fidelidade, ela é sim fundamental para um relacionamento e ela deve ser esperada dos dois, eu vejo dessa forma, mas também não significa que as pessoas são perfeitas. Fidelidade não é não errar. Fidelidade nem sempre não é não falhar. Fidelidade é ter um propósito e ser fiel à direção que eu tenho. Por exemplo, quando você escolhe alguém para estar do seu lado, você faz seus votos durante o casamento e naquele momento que você está dizendo,
Você está dizendo que ama aquela pessoa e que o seu desejo é passar o resto da vida com ela. Você não está dizendo que vai pelo resto da vida ser perfeito. E nem ela. E você nem pode esperar isso dela. Isso é fidelidade. Fidelidade é o quê? Fidelidade é eu ser fiel a um propósito maior e saber que por esse propósito maior eu vou passar por problemas e vou superar esses problemas porque eu tenho um objetivo maior. O meu objetivo maior é minha família, o meu relacionamento, o meu casamento. E aí a gente enfrenta. O relacionamento ele passa por problemas de família. Né? Quem aí nunca viveu problemas de família, assim, famílias falam assim, de fora do relacionamento? E tem que superar tudo isso. Mas quando a gente tem esse propósito, essa direção traçada, é possível ser fiel, sim. Essa, diria, independência financeira por parte das mulheres, isso também dificulta no relacionamento, né? Estão mais encorajadas, mais independentes em outros aspectos também. Posso defender minha classe nessa aí, Ângelo. Te dei abertura para tal. Fica à vontade. Olha, a independência financeira das mulheres hoje é uma coisa que eu admiro muito. Tenho muitas amigas que são independentes, são guerreiras, assim, excelentes profissionais, e eu vejo o quanto elas se empenham. Então eu tenho muito orgulho e muita admiração. Só que durante anos eu fui uma dessas pessoas que de forma ferrenha defendia a independência da mulher, mas eu defendia isso porque eu não queria precisar de ninguém, eu não queria depender de ninguém. Então eu busquei isso não pelo jeito certo, eu busquei porque eu queria ser maior que um homem e não precisar de um homem para nada, a ponto de achar assim, não, eu sou autossuficiente e não preciso dos homens. Hoje, mais madura, eu percebo que a independência ela é ótima, sensacional. Acho que toda mulher tem que ser independente, tem que ter sua carreira. Se a mulher quiser ser dona de casa e mãe de seus filhos, também tá certo. Cada um escolhe, mas do jeito certo. Uma mulher não pode se posicionar assim. Ah, eu vou ser independente, autossuficiente e nunca vou precisar de ninguém. Por mais que a gente lute para a nossa carreira profissional, nossa independência financeira, a gente sempre vai ser frágil, sempre vai precisar de proteção, sempre vai ter o nosso lado emocional que uma hora ou outra vai estar carente, que é carinho, que é amor e que é atenção. Então, a independência financeira feminina, ela foi colocada de um jeito, pra mim, tô falando pra mim, não posso generalizar porque deve ter outras mulheres com outra opinião, mas pra mim foi colocada como a substituição de um parceiro. A você ser independente, trabalhar fora e ter sua carreira, vai te suprir um lado. E não é bem assim. Te deixa muito bem resolvida numa questão, mas não tampa um buraco da falta de companhia, ali daquele desejo de ser amada, desejo de amar. Então, a sociedade misturou um pouco as coisas. Eles venderam pra gente algo que não era isso. Tem um filme, Ângelo, que fala... Deixa eu ver se eu me recordo do filme. Qualquer Gato Vira Lata. É um filme brasileiro com aquela atriz Cléo Pires. Nesse filme fica bem claro que o que bagunçou a sociedade nesse aspecto foi o feminismo. O feminismo quis dizer que eu sou melhor que os homens, que eu sou igual, que eu quero tudo igual. E não é. Por mais que uma mulher tente ser dura, firme e forte... Querem competir, né? E competir com o homem, hoje eu desci um degrau essa prepotência que me foi pregada pelo feminismo. Eu desci um degrau e falei, não, o homem tem que ser o homem e a mulher tem que ser a mulher. Antigamente, eu pensava assim, a gente não precisa dos homens para absolutamente nada. Hoje, eu já vejo, não. Precisar é uma coisa. Agora, você permitir que o homem fique ao seu lado, que carregue um peso, que pegue as compras do supermercado, que faça uma coisa que para você vai ser penoso, tudo bem aceitar isso. O feminismo prega que não, tipo... E qual que é a lógica, né? Também. Qual que é a lógica em pensar que você tem que ser igual ao outro? O que nos torna especiais no mundo, assim, o que nos torna... são as nossas diferenças. Não por isso que é uma coisa perfeita um homem e uma mulher. A todos, né? A mulher e o homem não tem que ser igual, porque eles são de naturezas diferentes. Vocês acham que existe competição entre ambos nessa questão? Sim, com certeza. E a própria sociedade impôs isso. E a gente estava falando agora, assim, não que eu vá criticar a sua classe, nem a sua, mas... Dois contra um aqui, viu? Tá, 2 contra 1, mas vocês vão ter que ter bons argumentos, que eu tô bem munida de argumentos nesse ponto. Certo. Bora. O que acontece, Ângelo, que eu vejo, eu trabalho com mulheres que são revendedoras de calçado e muitas vezes elas revendem calçado para sustentar a família. Tem 2, 3 filhos. E aonde está o homem?
o homem tá tomando a cervejinha e farreando por aí. Largou a mulher com 3 filhos e muitos não pagam pensão nem nada. As mães assumiram um papel sozinhas. Mas por que você falou muitos? Porque há muitos casos. Por exemplo, eu trabalho com 5 mulheres e vamos dizer ali que 3 delas estão nessa situação. Por isso que eu digo muitas. A grande maioria de mães que trabalham comigo estão nessa situação. Inclusive, é um dos motivos do empreendedorismo feminino ter crescido. Ela precisa botar a comida na mesa. Mas aí, por que a mulher teve que levantar essa bandeira tanto? Porque os homens deixaram de fazer o papel dos homens. Os homens, eles estão, tipo, meio que retrocedendo ali naquela postura masculina de ser o provedor, o homem da casa, o porto seguro, de ser um arrimo de família. Ele está deixando de assumir certas responsabilidades. Eu tenho muitos casos aí, igual eu te falei, são 8.000 mulheres que já passaram pela minha empresa nesse período que eu trabalho, buscando uma fonte de renda porque são mães solteiras e têm que sustentar as crianças. Aí você transfere o problema somente para os homens. Eles no estão... começo, quando se conheceram e tal, eu tô aqui para provocar, mas uma tá? responsabilidade de uma criança, ela tem que ser dividida entre 2. Sim. Não acho justo o homem ter feito a criança junto com a mulher e depois simplesmente sumir e largar Não ela dar com a responsabilidade sozinha. A responsabilidade é 50%, 50%. Mesmo 50%, que é de forma injusta, porque é a mulher que amamenta, a mulher que carrega, a mulher que dá a maior atenção ali para a criança, na troca de fralda, de banho, enfim, na pequena infância ali do bebê. Então, o homem simplesmente deixa a mulher assumir a bronca sozinha. O que eu quero dizer é que alguns homens. A sociedade... Alguns. Falou bonito, mano. Alguns. Vamos salvar, né? Alguns. E assim, também não tô criticando. Pelo amor de Deus, tem alguém que... não tô mandando indireta pra ninguém. Não se sintam ofendidos ou ofendidas, porque a opinião, ela é pessoal. Eu tenho a minha, a outra pessoa pode ter a dela. Mas, Ângelo, a gente percebe na sociedade a mulher querendo fazer o papel do homem e o homem deixando de fazer o papel que era do homem. E por isso que virou essa bagunça. Mas, sabe o que eu treinei meu olhar para ver? Falei, insegurança jurídica, mas não é isso não. Fazer o quê? Com certeza. Se fala tanto desse termo, né, ultimamente? Qual termo? Insegurança jurídica. A insegurança jurídica, né? Insegurança emocional também, ela é pior que a insegurança jurídica, que ela leva o ser humano à degradação. Mas no passado você não quis assumir tudo. Se você tivesse 2 filhos, você não ia querer cuidar dos mesmos. Essa pessoa, quando ela desfez esse relacionamento, podia pensar dessa maneira? Eu aprendi desde muito nova a assumir essa bandeira do feminismo, de mulher tem que ser independente, tem que trabalhar fora, tem que ter sua carreira. Isso. E eu, antes de ter filho, quando eu era jovenzinha ali, Ângelo, eu falava assim, mulher não precisa de homem pra nada. Se eu quiser ter um filho, um dia eu vou ter um filho e não preciso de homem. E assim aconteceu na minha vida, porque assim como eu pensava, como eu falava, como eu imaginava que fosse, eu criei a minha realidade. Só que hoje eu estou muito esperta, porque hoje eu treino o meu olhar, eu treino o meu pensar, eu direcionei a minha visão para um lado mais otimista, mais positivo. Então, consequentemente, eu estou criando uma realidade para a minha vida mais leve, mais positiva e mais otimista. Gostaria que o Elias ponderasse em relação a esse comentário da Rocher. O último? Falar com respeito ao feminismo, que ela falou, sim, não, eu acompanhei esse processo, né? É verdade. Se tem algo que eu posso dizer, né, sobre isso, não só a situação dela, mas a situação de muitas mulheres que defendem essa bandeira, né, ferrenhamente, a situação ela fica muito triste com o passar do tempo, porque assim, os seres humanos, eles são pretensos a amar. Nós nascemos pretensos com a necessidade de cuidar e ser cuidados também. Todo mundo espera encontrar alguém um dia, uma pessoa que cuide de você, né, que te ajude ali, tem os mesmos sonhos, alguém que você possa dividir ali as suas Principalmente na idade mais avançada, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê que essas pessoas... E acontece o que você falou agora. O que acontece? Essa pessoa, com o passar dos anos, ela vai sentindo o peso disso. Ela vai entendendo que nós podemos ter nossa ideologia, você pode ter sua opinião, eu ter a minha, ela ter a dela, mas elas não se sobressaem à verdade, à realidade da vida. E quando os anos vão passando, a verdade vai batendo forte. E a gente entende que nascemos homem e mulher por um propósito, por um projeto. Então, assim, ter os defeitos, nós temos. Defeitos como homens, defeitos como mulheres, mas o segredo não é desistir.
Eu garanto que você teve problemas dentro da sua casa ao crescer. Eu e ela brigava muito quando a gente era pequeno. Verdade. Mas você não desiste de um irmão só porque vocês brigam. Você não desiste da sua mãe, do seu pai, porque Verdade. vocês brigam em casa. Verdade. Ou seu pai e sua mãe, quando você é adolescente, está revoltado, eles não podem desistir de você porque você está vivendo aquilo dali. Então, no relacionamento também é assim. Né? Se tem amor de verdade, você não abandona outra pessoa porque ela está tendo problemas. Você está ali do lado, você entende que é um momento e bola uma maneira de enfrentar aquilo dali. Mas os seres humanos, eles nasceram para se amar. Para amar de verdade. A questão religiosa tem dado um suporte interessante aos casais, né? Você que A vivencia gente essa questão muito, religiosa. A gente trabalha muito nessa área de aconselhamento e a gente vê que o mais importante que eu vou falar aqui hoje para quem está assistindo, há muitos casos em que as pessoas estavam prontas para se separar. Você entende? E que através de um aconselhamento, através de uma conversa, através de um acompanhamento ali, o panorama mudou. Sabe? A opinião mudou. Esses conselhos vêm de quem? Dos pastores, dos líderes? Esses conselhos vêm. São Nós temos princípios, líderes, né? A gente tem as lideranças nas igrejas que são treinadas, são trabalhadas para isso, para aconselhar, para lidar com momentos críticos. O que mais acontece nos relacionamentos? Rapidinho aqui, só para compartilhar com vocês. A gente faz um trabalho de desconfigurar. Você começa como se estivesse descascando uma fruta. Por quê? Porque no início do relacionamento, quando se conheceram ali o casal, um via no outro algo muito bom, algo muito lindo, né? E com o tempo vai criando uma casca, sabe? Todos os defeitos quando vão aparecendo, eles vão formando uma casca que acabam encobrindo isso de belo que a pessoa via antes. O nosso trabalho é trazer isso à tona de novo. A gente vai retirando essa camada ruim, mostrando para essa pessoa, olha, essa mesma pessoa que um dia você viu, ela ainda está lá. Ela ainda está lá. Mas ela está? Oi? Ela sempre está? Ela está lá. Ah, é? Sim, ela está lá. Se um dia ela A esteve, beleza, o que era bonito, continua. ela ainda está lá. A gente precisa só descobrir se essa pessoa realmente ainda quer ser aquela mesma pessoa. Porque se ela não quiser, aí é uma outra história, é um outro assunto. Mas geralmente o trabalho é esse, e quando faz esse trabalho dá resultado. Porque se você se apaixonou um dia por alguém, se você amou alguém, uma pessoa, um dia, por algo que você viu nela, você deixa de amar porque não vê mais aquilo nela. Mas se você conseguir ver aquilo de novo nela, despertar nela aquilo de novo, o desejo de ser aquilo de novo, o amor realmente ele está ali. Você vai convivendo, vai acostumando, depois você passa a não perceber essa beleza, não é isso? Passa a não enxergar mais as qualidades, só os defeitos. Os defeitos se tornam gritantes, né? Tem um caso, Ângelo, aproveitando que a gente entrou nesse tema, não vou citar nomes, mas isso é um Acho caso... legal oscilar dentro do tema. Isso. Um caso de um casal. Isso até... amplo, né? É um casal, eu não vou citar nomes, nem vou dar muitos detalhes, porque senão o pessoal vai saber quem que é. Mas o que acontece? O casal trabalhou muito juntos, tanto o homem quanto a mulher, conseguiram conquistar algumas coisas na vida e conseguiram melhorar o seu padrão de vida. Mas nesse processo de muito trabalho em busca de um padrão de vida melhor, eles se distanciaram muito. E aí o relacionamento foi lá no fundo do poço. Se separaram. E após a separação, o que aconteceu? A mulher que já não se cuidava mais foi no salão, mudou o cabelo, fez as unhas, entrou na academia, emagreceu. E o homem, o que fez? Fez tatuagem, foi num barbeiro novo, comprou roupas novas. Uhum. Vai entregar? Não. E aí o homem comprou roupas novas, trocou de carro, começou a lavar o carro e só andar com o carro limpo. E a mulher também começou a passar batom vermelho, fazer fotos, fazer selfie, postar aquelas selfies nas redes sociais. E aí a gente se perguntou, gente, por que eles não fizeram isso enquanto estavam juntos? Porque se a mulher se cuidasse e se arrumasse, e se o cara também fizesse aquilo enquanto os dois estavam juntos, provavelmente eles estariam juntos. Mas foi preciso ele ir cada um para um lado para que eles começassem a se cuidar, se amar, se valorizar. Retaram o relacionamento? Não. Hoje você vê uma mulher linda que emagreceu, que tá maravilhosa, e você vê um cara... Final feliz. E você vê um cara também que tá aí na pista, né? Tá na pista, mas também que melhorou muito, se cuidou muito mais. Assim, eu posso voltar um pouquinho no tempo, só para falar uma coisa importante fica à vontade. Para nós? Papo máximo no ar. Sobre a questão econômica. É um problema a mulher ganhar mais do que o homem? Eu quero dar uma opinião sobre isso, porque acho que é muito importante para quem está assistindo, para nós, né? Para a gente entender isso. Não é um problema.
Agora, a gente tem que entender muito bem o que, que é isso. Por quê? Porque depende de como que é o relacionamento do casal. Você entende? Você percebe que ela aqui falou que buscava independência financeira não por causa do financeiro, mas para se tornar não independente financeiramente, mas independente de tudo. De não Principalmente de companheiro, né? Então, isso... Também de companheiro, não é isso? Isso é um campo, ele é um campo muito complexo. Por quê? Por que ele é um campo complexo? Por causa do seguinte, há mulheres que vão em busca do objetivo e aí ela começa a trabalhar, empreender, abre o salão, vai fazer unha, vai fazer cabelo, vai trabalhar e o cara não busca fazer nada. O cara trabalha ali no serviço pesado e tal, né, ou faz algum outro tipo de trabalho mais complexo, um pouco assim, nesse sentido físico, em termos físicos, e não busca uma melhora. Com o passar do tempo, se essa mulher prosperar, digamos assim, ela vai se sentir incomodada. E com razão. Porque existe uma passividade muito grande do cara. Porque a questão não é o quanto ela ganha. Né? Para muitas mulheres, eu quero deixar isso aqui claro. Para muitas mulheres, a questão não é que ela ganha mais do que o cara, mas ela está incomodada porque o cara... Eu ouvi uma história parecida semana passada. O cara é passivo, ele não quer ir atrás de nada, ele não quer mudar. Ele não precisava ganhar mais do que ela, ela só precisava olhar para ele e falar assim, não, meu marido está em busca de algo melhor, mas ela não vê isso no cara. E vice-versa também, Tem muitos caras, né, que conheceram uma mulher, às vezes se conhecem, principalmente para casal que se conhece na faculdade. O cara conhece a mulher na faculdade, e lá ela quer ser jornalista, ela quer ser médica, e depois que casa, ela não quer ser mais nada. Ela desiste de tudo, aí ela descuida, que nem ela falou, engorda, e, né, os dois engordam, né? Mas vira um problema na vida do casal. Então, são N Então, acho que a gente tem que fazer essa ressalva motivos para... São... Complicado, tema complicado. Contribui para o desfecho de muitos relacionamentos, Sim, né? mas aqui a gente está passando, né? A gente está passando pelas periferias do assunto, né? E não só pelo núcleo, que nem muita gente às vezes discute só o núcleo. Mas tudo isso daqui é importante. Porque não é só a questão monetária da diferença de quanto o outro ganha. A diferença é que os dois estão buscando crescer. Agora... Eu tenho, só contar um testemunho aqui rapidinho. Por favor. Dois amigos que eu vou, né, eles vão assistir, eles já devem estar assistindo. Mas assim, eles são médicos, estudaram fora. E o que acontece? Quando vieram para o Brasil, eles tinham que fazer uma prova, que é o Revalida, a galera sabe aí, para poder exercer a medicina aqui no país. A esposa passou primeiro do que o marido. Então ela começou a trabalhar primeiro. O que ela fez? Ela começou a trabalhar primeiro, ela falou para o marido, olha, a partir de hoje, você vai ficar em casa e eu vou te dar todo o suporte, porque economicamente ela estava mantendo a casa. Ela falou assim, eu vou te dar todo o suporte para você estudar até você passar. E ela ajudou ele até ele passar, hoje ele passar, os dois estão trabalhando juntos. É um exemplo de casal. Você entendeu? Então, em nenhum momento ela jogou isso na cara dele e se sentiu superior a ele por causa do momento que ele estava vivendo. É um caso que acontece muito. Deu a mão, deu apoio e... Deu a mão, deu apoio. Um acordo, né? Eu acho, aproveitando, vamos dar uma esquivadinha aí desse tema, mas eu acredito, Ângelo, que a maioria dos relacionamentos mal sucedidos que a gente tem é uma escola. A gente passa por eles e aprende tanta coisa. Eu posso dizer por mim mesma, cada relacionamento que não prosperou, eu aprendi a ser uma pessoa melhor através deles. Porque eu busco sempre melhorar. A nossa escola de relacionamento está nos relacionamentos mal sucedidos. O que acontece que as pessoas que repetem? Porque elas passaram e não aprenderam. Quando você não aprende na escola, você não repete de ano? Você não volta lá na classe e tem que ir aprender tudo de novo? Então, enquanto você não aprende, você repete. Mas na hora que você aprende a lição, você consegue sim ter uma nova classe. Você vai aprender outras coisas, vai ter outros problemas, mas você vai evoluir naquele ponto. E isso aconteceu comigo. Durante muito tempo, eu tive relacionamentos fracassados, mas porque eu não estava buscando aprender e melhorar. Hoje, eu me coloco como a principal responsável da maioria dos relacionamentos mal-sucedidos que eu tive. Porque eu busquei pra mim a responsabilidade. Eu não soube observar, eu não soube entender, eu não soube melhorar, eu que me envolvi com o que eu não deveria, eu que acreditei em baboseira, eu peguei toda a responsabilidade da grande maioria dos fracassos que eu tive e coloquei pra mim. E mudei a minha atitude. Quando eu olhei pra mim e mudei a minha atitude, é como um reflexo no espelho. Do outro lado mudou, assim, a proporção. Quando eu me melhorei, consciência, né? o retorno
começou a chegar de forma mais positiva. E você atingiu outro nível de consciência, né? Sim, sim. E tudo muda. E é um processo, ainda tem muito que aprender nesse assunto. Ô, gente, o financeiro está sempre Atrelado. Está sempre atrelado, né? A tudo. A tudo, né? Não é só no relacionamento. A escassez é prejudicial ao relacionamento e o excesso também, E o excesso também. atrapalha, né? Com certeza. Aí vem a questão, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Sempre o o equilíbrio caminho tá em do tudo. meio. É isso. É. O caminho do meio, nem direita nem esquerda, vai pelo caminho do meio. Sempre que a gente tem que ponderar equilíbrio, tem essa filosofia. Escolhe o caminho do meio, nem alto nem baixo, vai pelo meio. Isso. O caminho do meio é sempre... É o equilíbrio. A palavra-chave da Nós vida começamos nosso bate-papo falando que o mundo hoje está meio estranho, né? Muita coisa acontecendo, que no passado, lá atrás não acontecia. Então dá para se ter uma relação sólida, honesta com tudo isso. Dá, Independente tranquilo. Banalizações e... Sim. Com certeza, Anjo. sempre. Independente do momento em que a humanidade esteja vivendo, os relacionamentos, eles dependem de nós. Eles não dependem do momento em que o mundo está vivendo. Você tem histórias aí maravilhosas da Segunda Guerra Mundial, casais que se conheceram na guerra. No meio de uma guerra, entendeu? Assim, quem gosta de ler sabe disso. Sim, são histórias lindas. Aconteceram no meio de uma guerra, situação de catástrofe. Pior e cenário o relacionamento possível. foi pra frente e deu certo. Então, assim, o relacionamento depende da gente, né? Eu creio que pode sim, isso, e pode dar certo sim. Mesmo em meio a esse tempo que a gente está vivendo. Ô, Ângelo, Complicado. e eu até mudaria um pouquinho a sua frase. Eu não acho que os tempos estão complicados, não. Hoje eu vejo que estamos em tempos maravilhosos. Nós temos muito conforto, muita tecnologia, Depende. acesso a muita coisa, muita informação. O que tá bagunçado é o emocional das pessoas. Aí depende um pouco. Vou polemizar. Pode Mesmo? acabar de Não, tudo falar. bem. Mas assim, a gente tá numa fase onde tudo é instantâneo. Você tem veículo para se conduzir, você quer mandar... Gente, eu sou apaixonada todos os dias. Eu não deixo de admirar os benefícios da tecnologia na nossa vida. Quem aqui não é apaixonado pela máquina de lavar, pela air fryer? Gente, que invenção sensacional. Mas acontece que os tempos são ótimos. Você não pode ser espancado, você não pode ser criticado, tem uma lei que te resguarda, que te defende, que há 100 anos atrás não, você estava assim, você tinha menos proteção. Porém, o emocional ficou fraco. Tempos fáceis criaram homens fracos, né? Tem uma frase que diz isso, até ouvi ela hoje, que é... Vamos lá, meu irmão vai me ajudar. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Bacana. Ó, a gente decorou ela. Maravilha. Gente, temos que encerrar o nosso papo máximo de hoje. Agradeço a vocês que vieram, contribuíram. Tenho certeza de quem está nos assistindo gostou muito. Né? Compartilhando experiências, vivências, né? É isso aí. Vocês possam voltar mais. E eu vou te convidar mais do que... Tô brincando. Tudo bem, eu vou adorar Vocês assistir. podem voltar mais né, vezes, tá? Não, Obrigado. Vamos boicotar Com certeza. agora. Suas considerações finais, Rocher. Agradecer o pessoal aí pelo carinho, Bom, pela Ângelo, atenção. Eu fico sempre feliz de estar aqui, eu gosto, eu amo pessoas. Aprovou o amo falar. espaço aqui, o Adorei. projeto, né? Espero ser convidada outras vezes, que faço muita questão de vir. E para o pessoal, eu queria deixar bem claro que algumas opiniões que eu expus aqui são minhas e que reservo o direito de tê-las e também não quero ofender ninguém, que ninguém se sinta ofendido e que possam entender que cada um tem o direito de ser e fazer aquilo que quiser e que não quero ofender ninguém. A gente falou muito de relacionamentos aqui entre homem e mulher, mas a forma de amor, ela transcende, eu acredito que transcende ao gênero feminino e masculino, mas o amor, ele é um sentimento maior e bem maior do que tudo isso. E que fique aí a visão de um olhar positivo, de um olhar esperançoso para o amor. Eu nunca vou desistir de acreditar no amor. Por mais decepções, por mais fracassos amorosos que eu já tive, que tenha e que venha a ter no futuro, eu fiz uma promessa pessoal para mim que é nunca desistir do amor, Ângelo. Você quis externar algumas experiências vivenciadas, Sim, né? Sim, dei alguns exemplos que Isso. às vezes algumas pessoas vistam a carapuça, mas não é a intenção. E a sua mensagem, Elias? Eu quero agradecer a todo mundo, dizer que foi um prazer estar aqui, foi um prazer te conhecer, né, de perto.
Acho que a grande maior parte das pessoas da cidade te conhecem, mas não de perto, assim, né? Tive a chance hoje de estar te conhecendo, foi um prazer, quero agradecer a todo mundo e sou muito feliz pela oportunidade que eu tive. Olha, em termos de considerações sobre o assunto, né? Sim, eu tenho minhas bandeiras, eu sou ferrenho em defendê-las. Eu defendo a família, é uma das bandeiras que eu tenho e eu sempre vou defendê-la. Então eu digo para quem está assistindo, não desista. Sabe, não desista de acreditar na família, nesse projeto, no relacionamento. Não desista do amor, sabe? Não deixe que o fracasso de outros interfira nos seus planos, sabe? Nos seus projetos, nas coisas que você imagina aí e projeta para o seu futuro. Não pense isso. Quando a gente olha para o futuro, a gente não pode olhar para o futuro, projetar o nosso futuro em cima do fracasso de outro. Não, 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 não. Que você sonhe, que você acredite, assim como ela falou. Eu faço minhas as palavras dela. Que você acredite, que você tenha fé e que você tenha também muita consciência e sabedoria na hora de escolher os relacionamentos, na hora de lidar com os problemas, porque eles fazem parte da vida, né? De tudo. E eu vou terminar com uma frase de Albert Einstein. Ele disse assim, ó, você pode viver como se não existisse milagre, ou nós também podemos viver como se tudo fosse um milagre. Eu prefiro viver da segunda maneira. Encerrando muitíssimo bem o nosso Papo Máximo de hoje. Um abraço a todos. Até o próximo encontro. Valeu, gente.